Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que bom, estamos de volta aqui, continuando com a leitura e com a meditação do Evangelho como me foi revelado. Hoje, a partir do capítulo 21, chegada de Maria a Hebrom e seu encontro com Isabel. Então, aqui Maria chega a Hebrom e vai visitar sua prima Santa Isabel. Vamos ver aqui como é que se deu essa cena, como é que aconteceu esse episódio, mais detalhes aqui que Maria Valtorta vem nos trazer. 1º de abril de 1944. Estou num lugar montanhoso. Não são grandes montes, mas também não são colinas. Eles também têm suas lombadas e grotões, como as grandes montanhas, por exemplo, os nossos Apeninos da região da Toscana e da Umbria. A vegetação é densa e bela, onde há em abundância nascentes de águas frescas que mantêm sempre verdes as pastagens, com as árvores dos pomares carregadas de frutos. Quase todas macieiras, figueiras e videiras, sendo estas ao redor das casas. Devemos estar na primavera, porque os cachos já estão bem desenvolvidos e os pequenos bagos de uva já aparecem como grãos nos ramos, como bolinhas verdes. Sobre os galhos das figueiras têm aparecendo os primeiros frutos, por enquanto ainda embrionários, mas já com seu formato natural. Os prados se exibem, formando um grande tapete fofo e bastante colorido. Por cima deles pastam as ovelhas, puxando e comendo folhas ou repousando aqui ou ali, como se fossem manchas brancas sobre o mar de esmeralda formado pelas ervas. Maria vai subindo no seu burrinho por uma estrada em muito bom estado e que deve ser a estrada mestra. Ela vai subindo porque o povoado, que nos oferece uma vista muito agradável, fica no alto. Meu monitor interior me diz: este lugar é o Hebrom. Ela fala-me de montanha, não sei o que dizer. A mim foi dito este nome. Não sei se Hebrom é o nome dado a toda esta região ou ao povoado, mas eu digo como ouço. Maria está entrando no povoado. Há mulheres nas portas. Já chegou a tarde e observam a chegada da forasteira. Depois começam a falar umas com as outras sobre o que viram. Vão acompanhando a forasteira com o olhar e não ficam sossegadas enquanto não a veem parar na frente de uma das mais belas casas, situadas bem no meio do povoado, tendo à frente um jardim e atrás um pomar muito bem tratado, estendendo-se o terreno depois por um vasto prado, que sobe e desce pelas sinuosidades do monte, acabando num bosque de árvores altas, além das quais não sei o que há. Tudo está cercado por uma sebe de amoreiras e roseiras selvagens. Eu não distingo bem porque, como se sabe, a flor e a folhagem dessas moitas espinhosas são muito parecidas, e enquanto não aparecerem os frutos nos galhos, é fácil nos enganarmos. No lado da frente da casa, que é o lado onde termina o povoado, a propriedade está cercada por um pequeno muro branco, no qual se espraiam os ramos das roseiras verdadeiras, que embora estejam ainda sem flores,
estão cheias de botões. No centro há um portão de ferro fechado. Logo se vê que esta deve ser a casa de um dos notáveis do povoado, ou de pessoas abastadas, porque tudo demonstra, se não riqueza e ostentação, certamente demonstra bem-estar. Tudo está em ordem. Maria desce do burrinho e se aproxima do portão. Olha por entre as barras. Não vê ninguém. Então procura fazer-se ouvir. Uma pequena senhora, mais curiosa do que as outras, a tinha acompanhado e mostra-lhe um utensílio muito especial, que faz às vezes de uma campainha. São 2 pedaços de metal, colocados em equilíbrio sobre uma barra. Sacudindo-se esta barra, ao puxar-se uma das cordas, as 2 peças batem uma na outra, produzindo o som de um sino ou de um congo. Maria puxa a corda, mas de um modo tão delicado que o som produzido é um levíssimo tinido que ninguém ouve. Então a mulherzinha, uma velhota do nariz e queixo grande, com uma língua imensa, agarra a corda e puxa muitas vezes em seguida. O barulho que ela faz com isso dava para ressuscitar um morto. É assim que se faz, mulher, pois do outro modo, como vós poderiam ouvir? Ficais sabendo que Isabel está velha, e Zacarias também está velho. Além disso, agora ele, além de mudo, está também surdo. Os 2 criados estão velhos também, sabe? Nunca viestes aqui? Conheceis Zacarias? Sereis vós, talvez... Para livrar Maria de um dilúvio de notícias e de perguntas, apareceu um velhinho decidido que deve ser o jardineiro ou um agricultor, pois traz na mão um sacho e amarrado à cintura, uma podadeira. Ele abre o portão. Maria entra agradecendo a mulherzinha, mas deixando-a sem resposta. Que desilusão para a criatura, para a curiosa. Logo que entrou, Maria disse: Sou Maria de Joaquim e de Ana, de Nazaré, prima de teus patrões. O velhinho se inclina e a saúda, e depois em voz alta chama: Sara, Sara! E torna a abrir o portão para fazer entrar o burrinho, que tinha ficado de fora, porque Maria, para ver-se livre da pegajosa velhinha, tinha escapado rapidamente para dentro. E o jardineiro, tão rápido como Maria, tinha fechado o portão no nariz da importuna. Enquanto está fazendo o jumento passar, ele diz: Ah, que grande felicidade e que grande desgraça aconteceram a esta casa! Pois o céu concedeu um filho a estéril. Bendito seja o Altíssimo. Mas Zacarias, já há 7 meses, voltou mudo de Jerusalém e só se faz entender por acenos ou escrevendo. Teríeis vós sabido disso? Mas minha patroa desejou ter-te aqui em sua alegria e em sua dor. Ela sempre falava de vós com Sara e dizia: Se eu tivesse a minha pequena Maria aqui comigo, se ela tivesse ficado ainda no templo, eu teria mandado Zacarias ir buscá-la. Mas agora o Senhor quis que ela se casasse com José de Nazaré. Só ela é que poderia me confortar desta dor e ajudar-me a orar a Deus, pois ela é tão boa. No templo todos sentem saudades dela. Na festa passada, quando fui com Zacarias a Jerusalém para agradecer a Deus por me ter dado um filho, ouvi as mestras dela que diziam: O templo parece estar sem os querubins da glória, desde que a voz de Maria deixou de ser ouvida por estas paredes. Sara, Sara, minha mulher é um pouco surda, mas vem que eu mesmo te guio. Mas em vez de Sara, quem aponta no alto de uma escada que está ao lado da casa é uma mulher muito velhinha, já toda cheia de rugas e com os cabelos bem salpicados de fios brancos, cabelos que um dia devem ter sido muito pretos, bem como os cílios e as sobrancelhas. Ela deve ter sido morena pela cor do seu rosto,
Um contraste estranho com a sua evidente velhice é o seu estado, já muito visível, mesmo estando com vestes amplas e soltas. Ela olha fazendo um anteparo com a mão para amortecer a claridade. Logo reconhece Maria. Levanta então os braços para o céu. Diz um ó, cheio de pasmo e de alegria, e se precipita do melhor modo que pode ao encontro de Maria. Também Maria, que é sempre tranquila em seus movimentos, corre agora, ágil como um cervo, até aos pés da escada, na mesma hora em que Isabel também chega, e recebe a sua prima sobre o coração, que expansão chora de alegria ao vê-la. Ficam abraçadas por um instante. Depois Isabel solta um "ah", que é um misto de dor e de alegria, e leva as mãos sobre o ventre avolumado. Abaixa o rosto, empalidecendo e ruborizando-se alternadamente. Maria e o criado estendem a mão para sustentá-la, porque ela está vacilando, como quem se sente mal. Mas Isabel, depois de ter ficado um minuto como que recolhida em si mesma, levanta um rosto de tal modo radiante que parece rejuvenescido. Olha para Maria sorrindo com veneração, como se estivesse vendo um anjo, e depois se inclina em uma saudação que vem do fundo do seu ser, dizendo: Bendita és tu entre todas as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Ela fala assim em duas frases bem destacadas. Como foi que eu mereci que tenha vindo a mim, sua serva, a mãe do meu Senhor? Pois ao som da tua voz o menino saltou em meu ventre, como cheio de alegria, quando eu te abracei. E o Espírito do Senhor disse ao meu coração verdades altíssimas. Tu és bem-aventurada, Maria, porque acreditastes que para Deus fosse possível até o impossível, segundo a nossa mente humana. Tu és bendita porque por causa da tua fé farás cumprir as coisas que foram para ti preditas pelo Senhor e preditas aos profetas para este tempo. Tu és bendita pela saúde que geras a estirpe de Jacó. Tu és bendita por teres trazido a santidade ao meu filho, que salta como um cabrito, querendo externar sua alegria. Salta de puro júbilo em meu ventre, porque está sentindo-se libertado do peso da culpa, chamado para ser aquele que deve preceder, sendo para isso santificado antes da redenção, pelo santo que está crescendo em ti. Maria, com duas lágrimas que descem como pérolas de seus olhos, que estão rindo com a boca que sorri, com o rosto levantado para o céu e com as mãos também elevadas naquela postura que mais tarde, muitas vezes, vai ser tomada por Jesus, exclama: Minha alma canta as grandezas do meu Senhor, e continua o cântico como nos foi transmitido. No fim, ao versículo: Veio em socorro de Israel, seu servo, e etc. Ela junta as mãos sobre o peito e se ajoelha muito inclinada para a terra, adorando a Deus. O criado, que prudentemente tinha tratado de desaparecer dali, logo que percebeu que Isabel não estava passando mal, mas que estava confidenciando o seu pensamento a Maria, volta do pomar com um imponente ancião vestido de branco, de barba e cabelos completamente brancos, e que com grandes gestos e emitindo sons grutais, saúda de longe Maria. Zacarias vem chegando, diz Isabel, tocando no ombro da Virgem, que está absorta em oração. O meu Zacarias está mudo. Deus o castigou porque ele não acreditou. Depois te contarei. Agora, eu espero o perdão de Deus, porque tu viestes a nós. Tu, ó cheia de graça. Maria se ergue e vai ao encontro de Zacarias, inclinando-se até a terra diante dele, beijando-lhe a fímbria da veste branca que o cobre até o chão. É uma veste muito ampla, presa em seu lagar,
seu lugar na cintura, por um galão grosso e bordado. Zacarias, por meio de gestos, dá as boas-vindas a Maria e os dois, em companhia de Isabel, entram todos em um salão térreo, vasto e bem arrumado, onde fazem com que Maria se sente. E lhe oferecem uma taça de leite tirada na hora, ainda espumante, com uns pãezinhos. Isabel dá ordens à criada, que afinal também apareceu, com as mãos enfarinhadas e com os cabelos ainda mais brancos, também por causa da farinha que está por cima deles. Talvez ela estivesse fazendo pão. Dá ordens também ao criado, que percebi chamar-se Samuel, para que ele leve o baú de Maria para um quarto que ela lhe está mostrando. Cumpre-se todos os deveres de uma dona de casa para com sua hóspede. Nesse meio tempo, Maria está respondendo às perguntas que Zacarias lhe faz, escrevendo sobre uma tabuinha encerrada com um estilete. Percebo pelas respostas que ele está perguntando por José e como vai ela casada com ele. Nesse ponto, eu chego a compreender que a Zacarias foi negada também toda a luz sobrenatural a respeito do estado de Maria e de sua condição de mãe do Mestre. É Isabel que, indo para perto do seu marido e pondo-lhe com amor uma mão sobre o ombro, como para uma casta carícia, lhe diz: Maria também é mãe. Alegra-te com a felicidade dela. Mas não lhe fala nada mais. Olha para Maria, Maria olha para ela, sem convidá-la a falar nada mais, e ela então se cala. Dulcíssima visão. Ela desfaz o horror que ficou em mim pela visão do suicídio de Judas. Ontem de noite, antes de dormir, vi o pranto de Maria inclinada para a pedra da unção, sobre o corpo morto do Redentor. Ela estava ao lado direito dele, de costas para a abertura da gruta sepulcral. A luz das tochas batia em seu rosto e me fazia ver esse pobre rosto devastado pela dor e levado pelo pranto. Ela pegava a mão de Jesus e acariciava. Procurava aquecê-la, encostando em sua face, e a beijava. Estendia os dedos dele, beijava-os um por um, estes dedos que não se moviam mais. Depois acariciava o rosto, inclinava-se para beijar-lhe a boca aberta, os olhos semicerrados, a fronte ferida. A luz avermelhada das tochas faz que parecem ainda mais vivas as chagas por todo aquele corpo torturado, e mais acentuadas ainda a crueldade da tortura padecida e a realidade de estar morto. Eu fiquei contemplando enquanto se conservou lúcido o meu entendimento. Depois, tendo despertado da sonolência, rezei e tratei de ficar quieta, para dormir de verdade. Foi aí que começou a visão que acima está descrita. Mas a mãe me disse: não te movas, olha somente, amanhã escreverás. No sono foi que eu sonhei tudo de novo. Despertada às 6h30, tornei a ver tudo o que já tinha visto, acordada e em sonho. E escrevi enquanto ia vendo. Depois ela veio e eu pude perguntar-lhe se devia colocar o que se segue. São pequenas cenas inspiradas na permanência de Maria em casa de Zacarias. Então aqui nós temos essa narração do encontro de Nossa Senhora com a Isabel, sua prima, com Zacarias. E logo no final da narração ela cita a cena que ela estava tendo visão um pouco antes de iniciar essa visão desse encontro, né? Porque as visões que Maria Valtorta ia tendo, elas não tiveram uma ordem estabelecida. O Senhor ia dando as visões para ela e ela ia escrevendo. Depois, no final de tudo, é que foi colocado em ordem, né? Foi colocada de acordo não só com as datas, mas de acordo com os títulos das cenas, é que foi ordenada toda a obra. Mas a obra em si, ela não foi produzida, ela não foi escrita
na ordem dos fatos. Jesus foi apresentando as cenas de acordo com o que ele estabeleceu, né? Então, só para nós entendermos esse pedaço final aqui, porque que ela entra nessa cena. Então, ela estava lá na cena, né, de Maria, junto ao sepulcro, né, lá onde Jesus já estava morto. Logo após ali também a cena, que ela ficou muito impressionada com a cena que ela teve do suicídio de Judas, que ela vai narrar. Nós vamos ver lá no final, lá no último volume, vai estar narrado. Mas aqui, como ela ia recebendo essas visões de forma como o Senhor ia dispondo, então ela estava ali naquele impacto dessa cena. E ela, né, aí o Senhor vem para ali para trazer esse alívio para ela e dar essa cena belíssima do encontro de Maria com Isabel. E nesse capítulo a gente não tem a catequese, é só a narração mesmo e essa explicação da Valtorta. Então vamos adentrar aqui no capítulo 22. Os dias transcorridos em Hebrom, os frutos da caridade de Maria para com Isabel. Então vamos ver o que se sucedeu nesses dias lá que Maria está na casa de Isabel e de Zacarias. 2 de abril de 1944. Vejo Maria costurando. Parece ser de manhã e ela está sentada na sala térrea. Isabel vai e vem, ocupando-se com os trabalhos da casa. E quando entra, não deixa nunca de ir fazer uma carícia na cabeça loira de Maria, que está aparecendo ainda mais loira, agora que vejo no fundo as paredes escuras, ao mesmo tempo em que sua cabeça está sendo iluminada por um belo raio de sol, que entra pela porta aberta do lado do jardim. Isabel se inclina para olhar o trabalho de Maria e se diz encantada com sua beleza. É o bordado que ela tinha começado em Nazaré. Tenho também linho para fiar, diz Maria. É para o teu menino? Não, para o teu. Para ele eu já tinha, quando nem pensava. Maria não continuou a falar, mas eu entendi, quando não pensava que ia ser mãe de Deus. Mas agora terás que usá-lo para ele. É um linho bonito? É fino? Os bebês, como sabes, precisam de tecidos muito macios. Eu sei. Eu tinha comecei tarde porque quis ter certeza antes de tudo que não era mais do que um engano do maligno, ainda que sentisse em mim uma alegria tão grande que não podia vir de Satanás. Depois sofri muito. Estou velha, Maria, para ficar neste estado. Sofri muito. Tu não sofres. Eu não, nunca estive tão bem. Como não haveria de ser assim? Em ti não há mancha. Se Deus te escolheu para seres sua mãe, é por isso que não está sujeita ao sofrimento de Eva. Aquele que geras é santo. Parece-me ter no coração uma asa e não um peso. Parece-me ter dentro de mim todas as flores e todos os passarinhos que cantam pela primavera, todo o mel, todo o sol. Oh, estou feliz! Bendita és tu. Até eu, depois que te vi, comecei a não sentir mais peso, nem cansaço, nem dor. Parece-me que fiquei mais nova, jovem, livre das misérias de minha carne de mulher. O meu bebê, depois de ter soltado feliz ao som de tua voz, tratou de ficar quietinho em sua alegria. Parece-me tê-lo dentro de mim como um berço vivo. Parece-me vê-lo dormir satisfeito e feliz, respirando como um passarinho alegre debaixo da asa da mãe. Agora, sim, vou começar a trabalhar. Não me será mais pesado. Estou enxergando pouco, mas... Deixa disso, Isabel. Eu me ocuparei em fiar e tecer para ti e para o teu bebê. Eu posso fazer depressa o trabalho, pois enxergo bem. Mas terás também que pensar no teu. Oh, mas ainda tenho bastante tempo. Primeiro vou pensar em ti, que já estás perto de ter o teu pequenino, e depois pensarei no meu Jesus. Dizer como é doce a expressão e a voz de Maria, como se lhe merejam os olhos de um suave e feliz pranto, e como sorri ao dizer este nome, olhando para o céu luminoso e azul.
é coisa que está acima das possibilidades humanas. Parece que só ao dizer Jesus, o êxtase a arrebata. Isabel diz: que belo nome, o nome do Filho de Deus, nosso Salvador. Ó Isabel! Maria se torna triste e segura as mãos que sua parenta cruzou sobre o próprio ventre, bem avolumado. Diz-me tu que quando eu cheguei fostes inspirada pelo Espírito do Senhor, que profetizastes isto que o mundo não sabe. Diz-me que deverá fazer o meu filho para salvar o mundo? Os profetas, os profetas que falam do Salvador. Isaías, está lembrando de Isaías? Ele é o homem das dores. Por suas chagas é que fomos curados. Foi trespassado e ferido por causa de crimes, de nossos crimes. O Senhor quis consumi-los com padecimentos. Depois de condenado, foi exaltado. De que exaltação está falando o profeta? Ele é chamado o Cordeiro e eu fico pensando no Cordeiro da Páscoa, no Cordeiro de Moisés e relaciono tudo isso com a serpente levada por Moisés numa cruz, Isabel. Isabel, que irão fazer com meu filho? Que terá ele que sofrer para salvar o mundo? Maria chora, Isabel a consola. Maria, não chore, ele é teu filho, mas é também filho de Deus. Deus pensará em seu filho e em ti, que és a mãe dele. Se muitos vão ser cruéis com ele, também muitos o haverão de amar. E tantos. Pelos séculos dos séculos, o mundo olhará para o teu filho e te bendirá com ele. Bendirá a ti, como a fonte de onde jorra a salvação, a sorte de teu filho, exaltado como o rei de todas as criaturas. Pensa nisso, Maria. Rei, porque será resgatado todas as criaturas e como tal será deles o Rei universal. Até sobre a terra, com o tempo, ele será amado. O meu filho irá à frente do seu, o amará. Assim disse o anjo a Zacarias. Zacarias escreveu isso para mim. Ah, que dor eu sinto por ver assim mudo o meu Zacarias. Mas espero que, quando o menino nascer, o pai ficará livre do seu castigo. Reza, tu que és a sede do poder de Deus e a causa da alegria do mundo. Para obter isso, ofereço, como posso, o meu filho, porque ele é do Senhor. E ele o emprestou à sua serva para dar-lhe a alegria de ser chamada mãe, para dar testemunho de tudo o que Deus me fez. Quero que ele se chame João, pois não é uma graça o meu menino? E não foi Deus que me deu essa graça? Deus te fará essa graça, estou certa disso. Eu rezarei contigo. Como eu sinto por vê-lo mudo. Isabel está chorando. Quando ele escreve, porque não pode mais falar, parece-me que montes e mares estejam entre mim e o meu Zacarias. Depois de tantos anos de doces palavras, agora só há o silêncio em sua boca. Agora, de modo especial, quando seria tão belo falar daquele que está para ver, eu me abstenho até de falar, para não vê-lo fatigar-se naquele esforço para fazer gestos, tentando responder-me. Tenho chorado tanto, quanto eu tenho desejado a tua presença aqui. O povoado todo fica olhando, falando e criticando. O mundo é assim. Quando se tem uma dor ou uma alegria, tem-se necessidade de alguém que compreenda e não de alguém que critique. Agora me parece que a vida está bem melhor. Sinto em mim uma alegria desde que vieste ficar comigo. Sinto que a minha provação está para ser superada e que logo serei totalmente feliz. Assim vai ser, não é verdade? Eu me conformo com tudo, mas se Deus perdoasse o meu esposo, se eu pudesse ouvi-lo rezar de novo. Maria acaricia e a conforta, e a convida para distraí-la e sair um pouco pelo jardim ensolarado. Caminham debaixo de uma parreira bem cuidada e chegam até uma torrinha de construção rústica, em cujos buracos os pombos
fazem ninhos. Maria joga comida para os pombos e ri, porque eles se precipitam sobre ela, como um contínuo arrulhar, em revoadas, formando círculos iridescentes ao redor dela, sobre sua cabeça, sobre os ombros, sobre os braços e as mãos. Eles vêm pousar, espichando os pescoços para, com seus bicos rosados, catar os grãozinhos das palmas das mãos, bicando de um modo gracioso os lábios rosados da Virgem e seus dentes que brilham ao sol. Maria vai tirando de um saquinho alguns dourados grãos de trigo e os joga, e fica sorrindo ao ver aquele torneio do qual participam os mais vorazes. Como eles gostam de ti, diz Isabel. Há poucos dias que estavas conosco e eles gostam de ti tanto quanto gostam de mim, que sempre tratei deles. O passeio prossegue até chegarem a um recinto fechado, onde estão umas cabras com seus cabritinhos. Voltastes do pasto? Pergunta Maria a um pequeno pastor que ela acaricia. Sim, porque meu pai me disse, vai para casa, porque daqui a pouco vai chover. E temos umas ovelhas que estão para dar cria. Providencia que elas tenham erva enxuta e que a cama dos animais estejam preparada. Ele lá vem vindo. E a cena, mostrando para o lado do bosque, de onde está vindo um balido continuado e trêmulo. Maria está acariciando um cabritinho loiro com uma criança que se roça entre ela, e junto com Isabel, bebe leite tirado na hora e que o pastorzinho lhe oferece. Chegam as ovelhas guiadas por um pastor cabeludo, como um urso. Mas deve ser um homem bom, pois vai levando sobre os ombros uma ovelha que se lamenta. Ele a põe no chão devagar e explica. Está para ter o cordeirinho. Já não podia mais caminhar, de tão cansada. Eu a coloquei sobre os ombros. Tive que dar uma boa carreira para chegar a tempo. A ovelha, mancando por causa das dores, é conduzida até o redil pelo menino. Maria sentou-se sobre uma pedra e está brincando com os cabritinhos e os cordeiros, oferecendo-lhes folhas de trevo, que ela coloca diante de seus focinhos rosados. Um cabritinho branco e preto põe-lhe a patinha sobre os ombros e lhe cheira os cabelos. Não é pão, diz Maria sorrindo, mas amanhã te trarei uma crosta de pão. Fica bonzinho por enquanto. Também Isabel ri, agora mais tranquilizada. Estou vendo Maria fiando muito ligeira, debaixo da parreira, onde as uvas já estão aumentando de tamanho. Deve ter passado um bom tempo, porque as maçãs já começam a avermelhar-se nos ramos e as abelhas já estão zumbindo ao redor dos figos maduros. Isabel está bem volumosa e caminha com dificuldade. Maria olha para ela com atenção e amor. Também Maria, quando se levanta para apanhar o fuso que caiu, parece mais arredondada nos quadris e a expressão de seu rosto está diferente. Está mais madura. Antes uma menina, agora uma mulher. As mulheres entram para casa porque a tarde vem chegando e no quarto já estão sendo acesas as lâmpadas. Enquanto espera a ceia, Maria está tecendo. Será mesmo? Não ficarás cansada? Pergunta Isabel, mostrando o tiar. Não, pode crer. A mim, este calor me deixa prostrada. Já não tenho sofrido mais, mas agora o peso é grande para os meus velhos rins. Coragem, daqui a pouco estarás livre. E então, como ficarás feliz? Eu não vejo a hora de ser mãe, de ver o meu menino, o meu Jesus. Como será ele? Será bonito como tu, Maria. Não, será mais bonito. Ele é Deus, eu sou a sua serva. Mas eu queria dizer, será loiro ou será moreno? Terá olhos como o céu sereno ou como os dos servos das montanhas? Eu faço ideia de que ele será mais belo que um querubim,
como os cabelos encaracolados e cor de ouro, com os olhos da cor do nosso mar da Galileia, no momento em que as estrelas começam a mostrar-lhes, já nos confins do céu, com uma boca pequenina e vermelha como o pedaço de uma romã, que se abriu depois de ter amadurecido ao sol, e nas faces terá um rosado como esta pálida rosa, e duas mãozinhas que caberiam na cavidade de um lírio, de tão pequenas e bonitas. Seus dois pezinhos poderiam caber no côncavo da minha mão, delicados e lisos como uma pétala de flor. Olha, eu acrescento a ideia que eu faço dele todas as belezas que a terra me pode sugerir. Eu já ouço a sua voz. Será sua voz quando chora, porque o meu menino haverá de chorar um pouco, por fome ou por sono. Isso será sempre uma grande dor para sua mãe, que não suportará. Oh, não suportará ouvi-lo chorar sem ficar com o coração traspassado. Seu choro será como aquele balido do cordeirinho que agora estamos ouvindo, que nasceu há poucas horas e que está procurando a teta e depois o calor da lã de sua mãe para poder dormir. Ele terá um sorriso que me encherá o coração, enamorado pelo meu filho de céu. Posso ficar enamorada por ele, porque ele é meu Deus, e amá-lo não vai contra a minha virgindade consagrada. Ele será em seu sorriso como esse festivo arrulhar do pombinho, feliz por ter se saciado e contente por estar em seu morno ninho. Fico pensando como serão os seus primeiros passos, como um passarinho saltitante sobre um prado em flor. O prado vai ser o coração de sua mamãe, que estará atenta aos seus pezinhos cor-de-rosa, para que não esbarrem em nada que os machuque. Como haverá de amá-lo o meu menino, meu filho, e José também o amará. Tu deverás dizer tudo isso a José. O rosto de Maria fica anuviado e ela suspira. Deverei dizer-lhe, sem dúvida, tudo isso. Eu gostaria que o céu lhe dissesse tudo por mim, porque é uma coisa difícil de dizer. Queres que lhe diga eu? Não vamos convidá-lo para a circuncisão. Nós vamos convidá-lo para a circuncisão do João. Não, eu entreguei a Deus o encargo de instruir José sobre sua sorte feliz de ter sido escolhido para nutrir o Filho de Deus. E o Senhor fará isso. O Espírito me disse naquela tarde: cala-te, deixa a mim a tarefa de justificar-te. E ele o fará. Deus não mente nunca. Para mim é uma grande provação, mas com a ajuda do Eterno será superada. De minha boca, com exceção de ti, a quem o Espírito Santo revelou, ninguém vai ficar sabendo a benignidade que o Senhor fez para com sua serva. Eu sempre deixei de falar nisso até com Zacarias, que teria ficado muito alegre se o soubesse. Ele acha ainda que tu és mãe, mas pelas leis da natureza. Eu sei, e assim quis por prudência. Os segredos de Deus são santos. O anjo do Senhor não revelou a Zacarias a minha maternidade divina. Ele teria podido fazê-lo se Deus o tivesse querido, porque Deus sabia que estava iminente o tempo da encarnação do seu Verbo em mim. Mas Deus conservou escondida a Zacarias esta luz de alegria, que rejeitava como coisa impossível que em vossas idades pudesseis ter filhos. Eu me conformei com a vontade de Deus, e tu o estás vendo. Tu ouviste o segredo que está vivo em mim. Ele não percebeu nada, enquanto não cair o obstáculo que é a sua incredulidade diante do poder de Deus. Ele ficará afastado das luzes sobrenaturais. Isabel suspira e fica calada. Zacarias está entrando, oferece os rolos a Maria. É hora da oração antes da ceia. É Maria quem reza em voz alta em lugar de Zacarias. Depois assentam-se à mesa. Quando não estiverdes mais aqui, como iremos sentir a falta de quem reze por nós?
diz Isabel, olhando para o seu marido mudo. Tu então já estarás rezando, Zacarias, diz Maria. Ele sacode a cabeça e escreve. Não poderei mais rezar pelos outros. Tornei-me indigno disso, desde o dia em que duvidei de Deus. Zacarias, tu rezarás. Deus perdoa. O velho enxuga uma lágrima e suspira. Depois da ceia, Maria volta ao tear. Basta, diz Isabel, tu estás te cansando demais. O tempo está chegando, Isabel. Eu quero fazer para o teu menino um enxoval digno daquele que precede ao rei da estirpe de Davi. Zacarias escreve: De quem nascerá ele? E onde? Maria responde: Onde os profetas disseram e de quem for escolhida pelo Eterno. Tudo o que o Senhor Altíssimo faz é bem feito. Zacarias escreve: Então vai ser em Belém, na Judéia. Iremos lá venerá-lo, mulher. Irás tu também a Belém com o teu José. E Maria, inclinando a cabeça sobre o tear, diz: Irei. Assim cessa a visão. Então, encerrando aqui essa visão, né, dessa conversa ali, nessa permanência de Maria lá na casa de Isabel e Zacarias, né, as conversas, algumas das conversas, nesse decorrer desse tempo. E agora vem Maria fazendo aqui um ensino. Então, vamos ouvir o que ela tem para nos dizer. Maria diz: A primeira caridade para com o próximo há de ser exercida para com o próximo. Não penses que isso seja um jogo de palavras, porque a caridade se exerce para com Deus e para com o próximo. Na caridade para com o próximo está compreendida também a que é dirigida a nós mesmos. Mas, se nos amarmos mais do que aos outros, já não estaremos sendo caridosos, e sim egoístas. Mesmo nas coisas lícitas, precisamos ser tão santos a ponto de darmos sempre a precedência às necessidades do próximo. Ficai bem atentos, meus filhos, que Deus compensa os generosos com meios de seu poder e de sua bondade. Esta certeza me fez ir a Hebrom, ajudar minha parenta no estado em que ela se achava. E a esta minha intenção de prestar socorro humano, Deus, acima de toda medida, como ele costuma fazer, uniu um dom de socorro sobrenatural que ninguém esperava. Eu vou para prestar ajuda material, e Deus santifica a minha reta intenção, fazendo que ela santificasse o fruto do ventre de Isabel. E através dessa santificação, com a qual Batista foi pré-santificado, Deus suavizou os sofrimentos físicos daquela filha de Eva, já madura, que concebeu em idade não mais apropriada. Isabel, mulher de fé intrépida e confiante abandono à vontade de Deus, merece compreender o mistério escondido em mim. O Espírito Santo lhe fala, através do saltar de seu ventre, que ela sente. Assim, o Batista pronunciou o seu primeiro discurso de anunciador do Verbo, através dos véus e das paredes formadas pelas veias e pela carne, que o separa de Isabel e, ao mesmo tempo, a unem à sua santa mãe. A Isabel eu não nego a minha qualidade de mãe do Senhor, pois ela é digna de sabê-lo. A luz se revela a ela. Negar-lhe isto teria sido negar a Deus um louvor que era justo lhe dar. O louvor que eu levava em mim e que, não podendo dizer a ninguém, eu dizia às ervas, às flores, às estrelas, ao sol, aos pássaros canouros, às pacientes ovelhas e às águas murmurantes e à luz de ouro que me vinham beijar, descendo do céu. Mas rezarmos juntas é muito mais que doce do que ficarmos dizendo, cada uma sozinha, a sua oração. Eu teria querido que o mundo todo soubesse da minha sorte, não por mim, mas para que o mundo se unisse a mim em dar louvor ao meu Senhor. Foi a prudência que me impediu de revelar a Zacarias a verdade. Teria sido isso dar passos além do plano de Deus. Se eu era sua esposa e mãe, continuava a ser sempre sua serva.
E não devia, porque ele me tinha amado sem medida, permitir-me a ousadia de me substituir a ele, tomando o seu lugar por uma decisão minha. Isabel, em sua santidade, compreende tudo isso e se cala, pois quem é santo é sempre indulgente e humilde. É preciso que o dom de Deus nos torne sempre melhores. Quanto mais recebermos dele, mais devemos dar. Porque se recebemos muito, isso é sinal de que ele está em nós. Quanto mais ele estiver em nós, mais devemos esforçar-nos para alcançar a perfeição que recebemos dele. Este é o motivo porque eu, deixando de lado o meu trabalho para Isabel. Não me deixo tomar pelo medo de não ter tempo. Deus é o Senhor do tempo. A divina providência nada deixa faltar a quem espera nele, mesmo as coisas mais comuns. O egoísmo não faz nada andar depressa, mas atrasa. A caridade não atrasa, mas faz andar depressa, tendo sempre isso presente. Tende sempre isso presente. Quanta paz na casa de Isabel! Se eu não tivesse tido sempre o pensamento de José e do meu menino, que era o redentor do mundo, teria sido feliz. Mas é que a cruz já vinha projetando sua sombra sobre a minha vida e eu ouvia as vozes dos profetas como um som fúnebre. Eu me chamava Maria e a amargura desse nome estava sempre misturada com a doçura que Deus derramava em meu coração. Essa amargura foi aumentando até a morte de meu filho. Mas quando Deus nos chama Maria como as escolhidas vítimas para a sua honra, então é doce sermos triturados como o grão no moinho, para que da nossa dor seja feito o pão que fortalece os fracos e os torna capazes de chegar ao céu. Agora basta, está cansada e feliz. Descansa com a minha bênção. E aqui Maria termina essa fala, abençoa Maria Valtorta para que ela descanse, porque era bem exaustivo as cenas, o trabalho de escrever, de observar tudo. Então ela ficava bastante cansada. Então, normalmente, mesmo sendo Jesus ou Maria que vem falando com ela, sempre vai terminando ali com a bênção, né? Pedindo, desejando ali esse descanso para ela, dando esse descanso para ela, porque ela era uma criatura humana, né? Uma criatura humana vivendo nas limitações e ainda mais acamada com todas as debilidades ali de uma enfermidade física. Então, que lindo, né? Nossa Senhora vindo ali falando a respeito dessa realidade da obediência, né? Que ela, sendo ali a mãe, a esposa de Deus, a mãe de Deus, mesmo assim, ela submete-se a Ele, né? Obedecendo, não se antecipando à revelação, né? No caso a Zacarias, falando para ele a respeito, né? Ela nem teria falado para Isabel se não fosse o próprio Espírito que tivesse revelado para Isabel a situação dela. Ela teria obedecido, na verdade ela sempre obedeceu, né? Sempre foi ali fiel, seguidora de toda, né? Fiel depositária ali da vontade de Deus. Então ela correspondia perfeitamente a tudo que Deus ia apresentando para ela. Ela sempre ia dizendo seu fiat, ia sempre concordando com tudo. Mesmo ali, como ela vai narrando, mesmo ali percebendo já a sombra da cruz já se colocando sobre ela. Ela já ia sentindo isso à medida que ela meditava as profecias, os escritos que se referiam ao Salvador. Então tudo aquilo vinha presente na mente dela e o coração dela já começava ali a ter os primeiros sinais da dor que viria depois. Mas mesmo assim ela manteve-se fiel o tempo todo, né? E nesse serviço de estar a serviço do próximo, né? Essa caridade que ela teve para com Isabel. E ela fala dessa caridade, né? Que ela estava ali fazendo, trabalhando ali, fiando o enxoval do Batista,
porque para Isabel era muito difícil e ela ainda teria um pouco de tempo e mesmo de qualquer forma Deus providenciaria o que fosse necessário. E ela confiava na providência de Deus, então ela se dedicava esse tempo ali para ajudar. Ela estava ali para servir a sua prima, ela não estava ali para ser servida, ela foi para servir. Então olha só, Jesus, né, ele fala lá na última ceia, na última ceia, que ele veio para servir, não para ser servido, e ele deu o exemplo para que os apóstolos, os discípulos ali tomassem o seu exemplo de servir aos outros. E a mãe dele não foi diferente, né? A mãe dele foi sempre serva, sempre esteve a serviço, já foi assim de primeira, né, a serviço do próximo. E ali em Isabel não foi diferente. Então, que maravilha, né? Ter essa mãe maravilhosa ali que totalmente aderente à vontade de Deus, totalmente conformada e correspondendo a essa santíssima vontade do Senhor. E assim nós encerramos essa narração do capítulo 22 e vamos no próximo vídeo continuar do 23 em diante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.